mas ela tem grandes efeitos para o bem e para o mal. É a palavra perdão, que é tão difícil, né, para nós. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é perdoar. Mas eu estudando a palavra, eu aprendi que perdoar também é fé. Se você perdoa, você tem fé. Eu até uma certa idade, eu tinha esse problema, eu posso falar de cadeira mesmo, né? Eu tinha esse problema de perdoar. Eu não perdoava. Passava anos e anos e anos sem perdoar. Mas você pensa que isso fazia mal para a pessoa que eu nutria, né? Aquele ranço? Não, só fazia mal apenas para mim. Mas um dia o Senhor me ensinou, tirou da minha vida esse não perdoar. É difícil? É. A gente tem que buscar todo dia. Temos que orar todo dia. Porque todo dia nós temos que perdoar. Tem dia que você pensa assim, ai, dessa vez eu não vou perdoar não. Aí passa ali 2, 3 dias, o coração vai limpando, daqui a pouco você já esqueceu e o perdão apareceu. Mas nós temos que trabalhar isso na nossa vida. E vamos ler Mateus 5:23. Não vai ser a palavra-chave, só para a gente dar um início. Mateus 5:23. E ele nos diz assim, 23 até o 25. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Compreendendo o perdão. Quando nós não perdoamos, nós estamos presos. Nós ficamos presos, né? E eu estudando a palavra, pensando, aí eu li, né, algo do pastor Luciano Subirá, que ele diz assim: a reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também com os nossos irmãos. Reconhecemos que, à semelhança da cruz, também temos duas linhas do fluir da reconciliação: a vertical, o homem com Deus, e a horizontal, entre os homens. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Quem não perdoa, não é perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. Reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida ou não. É muito fácil, né? Nós chegamos aqui na casa do Senhor, quando nós ouvimos a mensagem, aí nós aceitamos a Cristo e sabemos que Cristo, Ele perdoa nossos pecados, né? Deus, Ele nos perdoa. Mas não é só isso. Para nós continuarmos na presença do Senhor, nós temos que perdoar também. Eu acho esse versículo, né, que nós vou ler a seguir, Mateus 18, de 23 ao 5, ele é muito forte, uma parábola. Ela é muito forte, mas foi palavras de Jesus. Então, a gente tem que, vamos observar, vamos ouvir, vamos prestar atenção em cada palavra, né? Então, diz assim, né? A palavra de Deus é clara quanto ao fato de, se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoa, não nos perdoará. Foi Jesus Cristo quem afirmou isto no ensino da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 14 e 5.
Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Aí é tão fácil a gente chegar lá, abrir a Bíblia, né? A gente lê, né? Mas o problema é a gente praticar. E o perdão você tem que praticar todos os dias. Porque todos os dias alguém vai nos magoar. Se você está em casa, um filho te magoa. Um neto te magoa. Quem diz que não? A gente sabe que é assim. O esposo, quem tem, magoa. Nós também magoamos. Magoamos nossos filhos, magoamos nossos esposos. Então, é uma coisa que já é nossa. Mas nós temos que aprender a perdoar. Porque se nós não perdoarmos, Deus não irá nos perdoar. É forte? É. Então não basta só nós aceitarmos Jesus Cristo e esquecer. Não precisamos fazer mais nada. Precisamos sim. Precisamos trabalhar isso dentro da gente. É fácil? Não é. E ela traz, assim, resultados muito danosos nas nossas vidas. Conforme eu vou ler aqui, vocês vão entender o que a falta de perdão traz na vida do ser humano. Em Mateus 18, 23 e 35. Ele vai falar a parábola do credor incompassível. Eu vou ler aqui na minha versão. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Olha só a diferença da quantia, né? E lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado o seu senhor, o entregou aos tormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Se do coração não perdoares, cada um seu irmão, as suas ofensas. Então, nós vemos aqui como é sério, né? A gente não saber perdoar, a gente não querer perdoar. Eu falo porque eu já tive nesse lado. Eu tive uma infância muito difícil mesmo. E a minha irmã mais velha, ela casou muito cedo. Na minha época, dos meus 13, 14 anos, quando a minha irmã casou, as coisas poderiam acontecer e
e as autoridades não tomavam conta. Se a gente delatasse alguma coisa, a gente não seria culpada, né? Hoje em dia não, hoje em dia é diferente. Então, eu passei por certa dificuldade, tanto eu quanto minha outra irmã, com meu cunhado. Então, eu nutri um sentimento tão ruim dentro de mim, que eu não podia nem olhar para ele. Chamei meu pai, falei o que havia acontecido, e o meu pai, com muita compaixão da minha irmã, porque ela sofria muito na mão dele, aí meu pai, minha filha, fica aqui dentro, não vai lá. Eu falei, pai, mas a gente não vai, a gente fica só da janela. Na época a gente não tinha televisão, e eles tinham televisão, a gente ficava da janela olhando televisão. E eles fazendo atos obscenos para a gente, para mim e para minha irmã. Então, eu tinha muita raiva dele, e eu fiquei muito tempo sem falar com aquele homem. Muito tempo mesmo. Mas eu não conhecia a palavra. Eu não podia nem olhar para ele. Além dele maltratar a minha irmã e fazer, né, essas coisas que ele fazia. Se hoje em dia a gente logo denuncia, né, vai logo preso o cidadão. Mas naquela época não acontecia assim. Então a gente via as coisas que aconteciam e a gente ficava calado, né? Não poderia nem falar, porque ainda culpava a gente. Culpado é vocês. Culpado é vocês, meninas. Então, foi se passando os anos, 5 anos se passaram. Eu não falava com ele. Não conseguia falar com ele. Aí, eu fui falar com ele no dia do meu casamento. No dia que eu me casei, aí ele veio me dar os parabéns. Aí, Deus, né? Tocou no meu coração, eu aceitei aqueles parabéns dele, e aquilo para mim foi passando. Ele já veio a falecer, mas graças a Deus, não nutri mais raiva dele. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente. E assim foi, mas depois tive outros momentos de raiva, porque eu não conhecia a palavra do Senhor. E esse texto, ele é bem claro. Fala, né? Se a gente não perdoar, Deus não nos vai perdoar. E ele comparou, né? Ele fez aqui, né? A semelhança. Disse que esse texto diz assim, né? Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então, nessa história, conta-se uma história de um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E ele precisava acertar aquelas contas, porque ele devia. E ele mandou chamar o seu servo e falou para ele, olha, você me deve, você precisa me pagar. Ele se ajoelhou, ele chorou, naquele momento ali, entrou com seus conservos, pedindo, pelo amor de Deus, que ele não poderia pagar aquilo, e que aquele senhor perdoasse ele. E nesse relato, esse senhor estava representando Deus, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos. Aquele homem se compadeceu, né, e perdoou aquele homem. Perdoou aquele servo. Mas aquele cidadão tinha um coração muito ruim. Ele queria ser perdoado, mas não queria perdoar. Então, vendo, né, que o que ele fez, Deus perdoou, o rei perdoou ele, ele saiu, deu de cara logo com um conservo que devia 100 denários, muito menos, representava ali 100 dias de trabalho, né, sem remuneração, e o dele era 200.000 dias, então era muito mais dia, ia perder tudo, ia perder pai, ia perder filho e esposa. Foi perdoado, mas ali quando ele chegou de frente àquele homem, que pediu a mesma coisa, por favor, me perdoa, eu não tenho, o que ele fez? Ele pegou aquele homem e levou para a prisão. E assim é a culpa da gente, né? Assim é a falta de perdão. Quando nós temos a falta de perdão, nós ficamos prisioneiros. Nós ficamos prisioneiros. Porque o rei chegou, chamou esse servo
se indignou-se com ele, já tinha perdoado ele, mas pegou ele e jogou ele dentro de uma prisão e ele teve que ficar ali. O outro não conta-se a história, mas eu creio que ele deve ter saído, o rei deve ter tirado. Mas esse que negou o perdão ficou preso. Aí eu pensando, né, eu orando a Deus, eu falei assim, meu Deus, né, quantas vezes nós ficamos presos por uma coisa que só depende de nós. A gente fala assim, não, depende de Deus. Não. O perdão depende de mim, depende de vocês. Porque é um ato que eu que tenho que fazer. É eu que tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. E aí? Perdoar é um processo. Eu tenho certeza, muitas vezes a gente ouve, né, pregações que alguém fala, porque alguém fez isso comigo, uma coisa séria, mas quando a pessoa chegou, na mesma hora eu perdoei. Eu acho muito difícil. Se eu falar isso, o que acontece comigo, eu estou mentindo. Porque leva tempo. O perdão leva tempo, gente. Mas só que nós temos que sair. Nós temos que sair dessa fase. A gente não pode continuar com isso no coração da gente. Nós temos que perdoar. Se nós quisermos alcançar o céu, nós temos que perdoar. Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar. E nós temos que estar sempre pronto a perdoar também a quem nos ofende, a quem nos maltrata. Às vezes a gente, até nós mesmos, né? Nós falamos palavras para as pessoas e magoamos as pessoas. E a gente não tem noção, às vezes, de como magoou. E muitas das vezes a pessoa fica remoendo, né? A pessoa que levou, tomou aquele baque, que foi ofendido, fica remoendo aquilo, fica remoendo. E o perdão, ele vira uma doença. A falta de perdão pode colocar você numa cama. A falta de perdão pode tirar de você a alegria de viver. Se nós não perdoamos, nós não temos alegria de viver. Você só tem rancor. Mas só tem rancor enquanto você quiser. Porque você tem que tomar o primeiro passo. Eu preciso tomar o primeiro passo. Depois que eu botei isso na minha cabeça, os problemas aconteceram, muitos problemas aconteceram. Mas graças a Deus, eu posso dizer, Deus, Ele limpa meu coração. Já tive momentos que, meu Deus do céu, eu com o pastor, eu não aguento, eu não posso, o que eu vou fazer? Eu vou falar, e o pastor com a paciência dele, calma, minha irmã, calma, e sempre conversando comigo, aí foi indo, passei até dias sem dormir por causa de palavras, né, que nos ofendem. Aí depois foi indo, e eu tenho certeza, se Jesus viesse naquele dia, ou me levasse, a gente não ia para o céu, não, que a raiva era muito grande. Então nós temos que ter essa preocupação. Se a gente tem alguma coisa no coração, limpa teu coração. Mesmo que aquela pessoa não venha receber o seu perdão, mas vá até ele. Converse com ele. Você me perdoa. Mas se ele falar, não vou te perdoar, porque o que você fez é muito sério, aí é ele e Deus. Mas a sua parte você fez. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos saber perdoar. Porque se a gente não perdoar, o nosso lugarzinho no céu não estará reservado. Não estará. A gente precisa. É fácil? Não, não é. É muito difícil. Eu acho que tem até situações, né, mais sérias na vida que acontecem do ser humano, que a gente olha assim, a gente fala assim, ai meu Deus, eu nem gosto de falar mais essa palavra, sabe, que eu aprendi com a vida, de eu falar, às vezes alguém falar assim, não,
mas tem que perdoar. E eu falar assim, ai, eu acho que eu não consigo. Eu não vou falar mais essa palavra não, porque do dia que eu falei que eu não conseguiria ter paz na minha vida, né, por causa de se eu perdesse um filho, perdesse um marido, Deus me provou, né, então eu não quero que Deus me prove dessa maneira não, porque eu acho que é uma dor muito grande e é muito difícil, mas nós temos que procurar estar sempre ligado, né, na palavra do Senhor, nós temos que procurar limpar o nosso coração. Deus, Ele nos quer na casa dEle, mas nos quer de coração limpo. Ele não quer a gente com rancor de alguém, né? Você sentido com alguém, vai até a pessoa, vai. A gente, muitas das vezes, a gente acha que é muito difícil. É. Que é difícil? É. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus, Ele nos ajuda. Ele limpa o nosso coração. A palavra de Deus fala, né, que nós temos que ser como criança, né? O que é ser como criança? A criança não guarda rancor, né? Criança não guarda rancor. Às vezes eu tenho minha netinha lá, o Charles, né? A Mel com 2 anos. Às vezes ela faz alguma coisa, né, que irrita a gente, eu brigo com ela, tiro o chinelo, só tiro o chinelo, só tiro, ela sai correndo, não gosto mais de você, vai embora, mas daqui a pouco ela volta, vovó, ela não guarda rancor, ela não guarda. Então nós temos que ter esse coração de criança. É fácil, gente? Não é fácil não, não é fácil. E quem disse que para nós alcançarmos a nossa salvação seria fácil? Não. A gente tem que trabalhar isso todos os dias do nosso coração. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu não posso entrar para a igreja, eu não posso me batizar, eu não posso ser crente, porque eu tenho essa mágoa no meu coração. Você sozinho não vai conseguir tirar, não. Não espera isso sair do teu coração para você vir para Jesus, não. Que pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Venha cheia de carrapicho. Não é isso aí? Carrapicho dói, né? Não sei se vocês conhecem. Hoje em dia, essas meninas não conhecem o que é carrapicho. É uns espetozinhos, né? Uns espinhos, que a gente, quando passa assim no mato, cola na roupa da gente, machuca a gente. Assim mesmo é o perdão. A falta de perdão, ela machuca a gente. Ela dói. E dói muito. Ela pode te colocar em cima de uma cama com uma depressão. E aí? E aí? Tudo por quê? Por falta de perdão. Eu fui acometida da depressão durante 5 anos, que eu fiz tratamento. Aí uma vez eu fui para o psicólogo, né? Eu nunca neguei tratamento não, sabe? Eu fui para o psicólogo, aí ele conversando, aí ele me fez eu voltar ao meu tempo de criança. E ali eu pude ver quanta raiz de amargura tinha no meu coração. Eu tinha amargura da minha mãe, que eu achava que minha mãe não me amava. Minha mãe era muito doente e vivia muito internada, e ela me batia, então eu achava que ela não me amava. Então eu tinha aquela amargura da minha mãe. Então eu não vivia. Quando foi, no dia que isso, né, explodiu dentro de mim, me deixou em cima da cama. E eu fiquei 5 anos. 5 anos. O que me ajudou muito nessa época, foi meus netos. Kaique era pequenininho, né? Eu já está um homão ali bonito, né, meu neto? O Paulo César e a Nicole. Elas iam todo dia, me tiravam daquele quarto escuro e cantava aquele louvor do Lázaro. A minha vida é do mestre. Aí falava na depressão, vai embora. Olha, era todo dia. Era aquele CD, antigamente era CD que se colocava, né? Era todo dia. E eu tinha que sair da cama e tinha que pular junto com eles.
dançar ali junto com eles as músicas. Mas todo dia era isso. Irmãos, e isso foi limpando, foi tirando tudo que não provia de Deus de dentro do meu coração. Então, às vezes, quando a gente guarda muita coisa no nosso coração, quando a gente fica guardando, o que acontece? Vai ter uma hora que isso vai estourar. E as consequências, aí muitas vezes não queremos procurar um médico, não, vão achar que eu estou louca. Filho, eu nem liguei, eu fui para o médico. Pode achar que eu estou maluca, mas eu vou para o médico e ali eu me cuidei, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Mas é um processo, irmãos. Então, a falta de perdão, ela pode deixar você não alcançar a vida eterna. Porque você com raiva, todos os dias, você levanta, você alimenta aquilo. Então, Deus não se agrada. Mesmo que você esteja certo, você pode ter a sua razão. Eu achava que eu tinha as minhas razões, mas eu tinha que perdoar. Não importa. Não importa. Olha o que esse servo passou. Ele foi cerrado, ele foi preso. Ele ficou preso porque o rei mandou prender. E Jesus fala, o reino do céu é semelhante a essa parábola. Vocês querem ficar aqui, gente? Eu não. Eu quero ir para o céu. Então, nós temos que procurar. Cada dia, né? Aprender a perdoar. Pedir ao Senhor, Senhor, tira isso dentro do meu coração. A gente sozinho, a gente não consegue. Sozinho, nós não conseguimos. E nem tão pouco você pensa que eu preciso me limpar para estar na presença do Senhor. Não. Venha como você está. Se você tem um problema no coração, de depressão, se você tem uma tristeza que não sai de dentro de você, se você tem um rancor que você não consegue tirar, venha para Jesus, que é Ele que é o médico dos médicos. Muitas das vezes os médicos não conseguem, mas Jesus, Ele consegue. Ontem eu estava lá fora, sentado ali na pracinha, o Charles estava na praça brincando, aí veio uma senhora, sentou perto de mim, e ela é testemunha de Jeová. Aí ele já vem logo, né, para tocar na ferida da gente, né? Ferida não, vem logo falar, né? Falar falar de Jesus, que não acredita que Jesus é o Deus, né? Que é o mesmo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ela queria armar alguma coisa ali para mim. Mas ali eu conversei com ela, deixei ela falar, eu conversei com ela, falei assim, cada um fica com o que acredita. Aí ela virou para mim e falou assim, eu estou tomando remédio muito forte, porque eu entrei na depressão já há muito tempo, e o médico mandou que eu fosse para o psicólogo, mas eu não vou não, eu não fui não, porque eu falei para ele que eu converso muito com meu Deus. Eu falei, isso, conversa, mas se você precisar de um psicólogo, você vai. Ele vai abrir alguma coisa na tua mente, talvez esteja escondidinho lá atrás, que você não se lembra. Ela, não, eu não preciso. Eu falei assim, Deus, ele age de várias maneiras. Aí eu falei para ela, eu já fui, também já tive muita depressão na minha vida, mas Deus curou. Mas eu procurei um médico também. Mas sei também que Deus cura, Ele cura. Mas também o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Eu não posso deixar. O que eu posso fazer, Deus vai fazer e eu não sair do meu lugar. Não, você tem que se levantar, você levanta. Se você precisa de arrumar um emprego, você levanta e vai procurar um emprego. Não vai ficar em casa esperando que Deus vai mandar. Então tem muitas coisas na nossa vida que nós temos que dar o primeiro passo. E o perdão é o primeiro passo. Mas não pense que se você não procurar Papai do Céu para te fortalecer, que você vai se livrar dessa mágoa,
dessa tristeza? Não, tem que procurar. É o único que pode tirar isso de nós. Aleluia. Pode ficar de pé. Deixa eu orar ao Senhor. Perdão na casa. Há lugar para você aqui. Há lugar para você ser perdoado. Há lugar para Deus restaurar o teu coração. Transformar esse coração de pedra novamente em carne. Há lugar para transformação. Aqui é lugar de transformação. Amém? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas.
exemplo divino, como diz em Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de entre vós. O 32 diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Hoje é um dia que Deus está falando para você. Você quer aceitar Jesus? Você quer se libertar? Você quer? Vendo? Olha só, hein, gente? Cuidado, hein? Você quer se libertar? Esse é o momento. Se você ainda não fez um encontro contigo, com Cristo, os irmãos vão estar de olhos fechados. Se você quiser, levante uma de suas mãos e venha aqui à frente para a gente possa orar por você. Hoje é o dia. Há lugar na casa, há perdão na casa. Não deixe para você tirar toda essa tristeza do teu coração, toda essa amargura, para você vir. Aqui é o hospital, é a casa do Senhor. Deus está te chamando, venha. E se você já esteve na presença do Senhor, mas está afastado, hoje é um dia de reconciliação. Deus está falando, venha, há lugar na casa. O que você está fazendo em casa? Por que você não está na minha presença? Venha que eu vou te limpar. Venha que eu vou tirar a amargura do teu coração. Venha que eu vou tirar o ódio, a ira, que Deus não quer que nós vivamos com isso. Deus quer que nós tenhamos saúde. E saúde nós precisamos ter aqui na casa do Senhor. É Ele que vai nos limpar. E se você ainda também não se batizou e tem vontade de se batizar, procure um líder, o seu líder, procure um pastor, procure um diácono e venha fazer parte da membresia dessa igreja, porque Deus quer você aqui dentro. Não adianta você querer dizer, né, eu não preciso me batizar, eu não preciso levantar minha mão, eu não preciso aceitar Cristo, eu já sou crente. Venha fazer a sua pública profissão de fé. Deus quer isso. Deus quer que você faça isso. Quando nós tiramos aquele velho homem, é quando nós levantamos a nossa mão e falamos, eu aceito Jesus Cristo. Hoje de manhã, ontem de manhã, eu recebi uma notícia que eu fiquei muito feliz. Eu não assim, conversei com ele, né? E foi o Kaique. Eu estava no fogão fazendo comida. Ele foi para mim e falou assim, vó, eu quero aceitar a Cristo. Eu já aceitei a Cristo. Eu falei, é isso aí, meu filho. Eu falei, ó, seja cristão mesmo, mas não por causa da avó, não. É por você. E eu queria chamar o Kaique aqui na frente. Eu vou pedir o pastor para orar por ele. Pedir é uma decisão muito difícil. É uma decisão. Mas eu tenho certeza que através do Kaique, a mãe dele pode vir para casa. Através do Kaique, a irmã dele pode vir. E muitas pessoas da família podem vir. Nossa família é grande. Então, e Deus fez isso na obra dele, na vida dele. Que eu falei, meu filho, então é isso aí. Siga em frente. Siga em frente. A igreja é para isso. Aqui é o hospital. Deus, ele vai tirar tudo aquilo que não provém da nossa vida no coração dele, do nosso coração. Mas isso é através de Deus. Mas se você quiser, ainda está em tempo. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser que alguém ore por você, venha aqui na frente. Venha.
que Deus é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que Ele abre porta onde não tem porta. Mas tudo depende de nós. O primeiro passo tem que ser meu. O primeiro passo tem que ser de cada um de nós. Não adianta que nós pensamos que ficamos em casa, ou eu vou ficar aqui, não, fica aqui no meu cantinho. Não, vem aqui na frente, não precisa ter vergonha não, gente. É bom estarmos na presença do Senhor. E ele falou uma coisa que me comoveu muito, que ele falou assim, vó, na hora que a irmã orou por ele, aí falou, alguém orou por ele no dia, foi na sexta-feira, né, Kaique, você estava aqui, aí ele falou que alguém falou, tocou na oração no nome do avô dele. Aí ele falou assim, vó, aí eu pedi a Deus, eu falei, Deus, eu queria tanto lembrar da voz do meu avô, porque, né, vai saindo da mente da gente. E ele fez essa oração, que queria lembrar da voz do avô. E ele disse, vó, daqui a pouco parecia uma coisa. Eu só escutei aquilo, Kaique, olha a pipa no alto, Kaique. Que o avô chamava ele para soltar a pipa. Vó, eu ouvi a voz do meu avô. Então, vocês verem como é importante, mesmo não estando aqui, né? Mesmo não estando aqui, mas o avô representou aqui para ele. É uma dor muito forte que nós sentimos, a perda, mas graças a Deus, porque Ele está no céu. Ele está no céu e Kaique vai se encontrar com Ele. Passo Ele teve. Que vocês, indo para casa, não vá para casa, não deita a sua cabeça no travesseiro, se você, sem perdoar alguém, que se você quiser estar lá em cima, você vai ter que perdoar. Leia o livro de Mateus, não sou eu, é Jesus que falou. Nós temos que ser como criança. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus, né, que nos dê uma noite de paz, que nos leve em paz para os nossos lares. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, de estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus filhos, Senhor, que estão